Vou mostrar a estrutura de dados e vamos começar com os vetores. Então vamos lá. Eu vou criar um vetor de 10 posições para a gente armazenar 10 números. Nós vamos calcular o dobro de cada número desse e depois mostrar o resultado desses números que a gente capturou e mostrar o dobro de cada número desse. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Vou criar um vetor. A criação do vetor é o tipo, estou criando um vetor do tipo inteiro. O nome do vetor, eu vou chamar esse vetor de vet. E o tamanho dele, ele vai ter um tamanho 10, ou seja, 10 posições. Bom, para capturar os elementos, a gente poderia fazer assim, cin vet, e eu digo qual é a posição inicial, vet de 0. E assim eu coloco o primeiro elemento na primeira posição do vetor. Se eu quiser colocar na segunda posição do vetor, eu coloco cin vet na posição 1. Deixa eu dar só um espaço aqui. E assim sucessivamente até chegar na última posição. Cin vet de 2. Então a gente ia fazer isso até chegar na última posição. A última posição, se um vetor tem tamanho 10 e eu estou começando da posição 0, ele vai capturar a última posição, vai ser a posição 9. Porque de 0 a 9 tem 10 elementos. Então lembra assim, a gente ia fazer primeiro com 0, depois com 1, depois com 2, depois com 3, 4, 5, até chegar ao cin vet de 9. Porém, você está vendo que isso dá muito trabalho. Com 10, com um vetor de posição 10, tudo bem. Você consegue aí colocar facilzinho, faz um Ctrl+C, Ctrl+V aí, vai só mudando as posições. Mas ao invés de fazer tudo isso aqui, que funciona, vamos só mostrar como funciona isso aqui. Vamos criar aqui o vetor, colocar aqui na próxima posição. Rapidinho a gente faz assim. Vet de 3. Vet de 2. Vou criar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E só alterar as posições. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu vou apagar aqui, senão dá um erro, se a gente for querer colocar aqui na posição errada. Então 0 a 9. Isso aqui é só para capturar os elementos dentro da posição do vetor. Vamos rodar isso aqui. Vou botar uma mensagem aqui só para a pessoa digitar o número. E aí, a cada rodada dessa, você vai... Vamos botar um título aqui. Aula 7. Então, digite o número. Digitei 1. Vamos botar aqui número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9. Então, viu que a gente capturou aqui 9. Quando eu der um Enter, vou botar o 10 aqui. Então, se eu comecei com 1, esse número 1 ele foi colocado no vetor da posição 0. Então, colocando aqui do lado. O número 1 foi colocado no vet de 0. O 2 foi colocado no vet de 1. E assim sucessivamente, até chegar ao 10, que foi colocado na posição vet de 9. A gente pode também, de repente, para ficar bem claro,
para cada intervalo desse, de uma entrada e uma saída, a gente manda digitar um número. Só que vocês estão vendo aqui com um vetor de 10 posições até que é tranquilo. Mas se a gente esticar aí para 100 posições, fica inviável. Então a gente vai mudar isso aqui e colocar dentro de uma estrutura de repetição. Então eu vou apagar. E vamos colocar tudo isso aqui dentro de uma estrutura de repetição. Vou usar o for. Esse i do for, do laço for, ele vai funcionar como a posição do vetor. Então o vetor ele começa da posição 0 por padrão. I menor. Bom, se tem um tamanho 10, ele vai de 0 a 9. Então eu ponho ou i menor ou igual a 9 ou i menor do que 10, para ir de 0 a 9. I mais mais. Dessa forma, eu capturo todos os elementos. Bom, e aí o que eu vou colocar aqui dentro? Você pode me perguntar, e aí, Gerard, o que eu coloco aqui dentro? Aqui eu não posso deixar um valor fixo. Se eu deixar uma posição vet de 0 aqui, todos os elementos que eu capturar vai para a posição 0. Fica só sobrescrevendo. Então, o que vai fazer o papel desse índice aqui, né, dessa posição do vetor? É o meu i. Esse meu i aqui, ele está indo de 0 até o 9. Né? Se é menor do que 10, vai até 9. Então, eu ponho o i. Dessa forma, todos os números eu vou capturando. Na primeira vez que for capturar o primeiro número, como o i vale 0, ele coloca na posição 0. Aí tem o incremento, vai para 1, coloca na posição 1. Posição 1. Incrementa, vai para 2, coloca na posição 2. E assim até capturar todos os elementos do vetor. Então vamos ver como é que funciona isso. Então, digite o número 1, digite o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui foi só para capturar os números. Nesse programinha aqui, eu vou fazer o seguinte, o programa ele vai capturar 10 números, vai calcular o dobro de cada número e mostrar o resultado na tela. Então vamos lá. Aqui eu fiz só a captura. Como é que eu faço para poder fazer o dobro, o cálculo do dobro? Eu vou usar o mesmo for, partindo do 0 e indo para o 10, incrementando de 1 em 1, para ele percorrer o vetor. Na verdade, eu vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que é o mesmo for. E aí eu vou calcular que esse primeiro for é para fazer a captura dos elementos. Esse segundo for aqui vai ser para fazer o cálculo do dobro do vetor. Como é que eu faço o dobro? Eu faço assim, ó, vet na posição i vai receber o vet na posição i, porém dobrado, multiplicado, asterisco, multiplicado por 2. O que ele faz? Ele vai pegar, na primeira vez, o vet de 0, ele vai receber o que ele tinha, que é o valor que tinha no vet de 0, só que agora multiplicado por 2. Ele vai fazer isso para todos os elementos. Isso é o cálculo. E um outro for só para mostrar o resultado. Então, na verdade, a gente vai ter três conjuntos de for. Ou seja, um for para captura, um for para o processamento e agora o outro for para mostrar os resultados. O vetor, né, dobrado. Então, eu vou fazer o mesmo for do 0 até 10 e mandar mostrar o vetor. Cout vet na posição i. Vou botar um endl aqui só para ficar um abaixo do outro, para pular a linha. Então vamos rodar o código. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor 3 para todos os elementos. Porque aí o vetor dobrado tem que ser 6, né? 3, 3, 3, 3, 3. E aí reparem que o vetor de saída
é 6. Então, ele dobrou o valor dos elementos do vetor que a gente entrou, né? Em todas as posições a gente colocou 3. E a saída foi um outro vetor com todos os elementos calculado o dobro. É isso aí, gente. A gente vai ficar por aqui nessa aula. Valeu!